Se eu olhar para os meus próprios erros, eu não me ressinto com Deus e nem culpo os outros pelos meus próprios sofrimentos. Esse é o poema 6 do Reiki e vem nos mostrando que temos que ter responsabilidades pelos nossos atos e pela condução da nossa vida. E nos mostra também que o vitimismo não é uma coisa boa para cultivarmos com a gente. Então eu já peço para você curtir o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal e vamos estudar. De acordo com esse poema, a gente pode observar que muitas pessoas costumam culpar as outras pessoas pelo sofrimento e pelas situações de vida que está passando. E quando não encontra outras pessoas para culpar, costuma culpar o universo, a vida e até culpar a Deus por estarem passando por aquela situação. Mas se a gente examinar bem, a gente vai ver que a maioria das coisas que acontecem com a gente é porque a gente conduziu e permitiu que aquela situação acontecesse para nós. Então a gente não tem que culpar outras pessoas, nem a vida, nem a Deus. O que a gente precisa fazer é observar como estão sendo as nossas ações, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos no dia a dia, os nossos hábitos, para a gente ver que a gente tem aquilo que a gente merece e aquilo que a gente planta na nossa vida. Tem uma frase em Provérbios que fala que todo o caminho do homem é reto aos próprios olhos, mas Deus sonda os corações. O que isso está dizendo? Todo o caminho é reto aos próprios olhos. Então, quando a gente vê a nossa vida, a gente busca ver de uma forma que as nossas atitudes estão sempre corretas. Isso é uma tendência do ser humano, achar que ele está sempre agindo de maneira certa, correta, e se acontece alguma coisa errada, a culpa é de outra pessoa, outra coisa, porque ele mesmo sempre agiu de maneira correta. Isso é uma tendência de nós seres humanos. Mas diz também que Deus sonda os corações. O que isso quer dizer? Que Deus vê realmente o que está acontecendo no coração da pessoa, o que está acontecendo em essência na situação, e Deus sabe se a pessoa está certa ou não. E é isso que a gente precisa fazer também, a gente examinar bem e ver se a gente realmente está certo, será que a gente não tem que mudar alguma coisa para melhorar? Contar uma história aqui que aconteceu comigo. Certa vez eu estava sendo assim tratado de uma maneira que eu não estava gostando de algumas pessoas, mas eu precisava continuar frequentando aquele ambiente. Era um lugar que me fazia bem, eu precisava continuar indo lá. Mas algumas pessoas, ao meu ver, estavam me tratando mal e de maneira que eu não encontrava justificativa. Mas eu pensei assim, ao invés de eu ficar achando que essas pessoas são ruins, estão me tratando mal porque elas não têm assim uma educação, né? Eu busquei perceber assim, mas o que eu estou errando? O que eu posso melhorar? E aí eu percebi que eu tinha que ter mais firmeza, uma postura, né, de mais firmeza, de me respeitar mais, para que as outras pessoas me respeitassem também. Eu me respeitando, eu tendo mais firmeza em quem eu sou, as outras pessoas também iriam me respeitar mais, me tratar de outra forma. Então eu busquei não ficar observando o erro das outras pessoas, eu busquei observar o que eu estava errando naquela situação e o que eu podia fazer para melhorar aquilo que eu não estava gostando. É isso que nós devemos fazer. Tem uma outra palavra em Provérbios que fala o seguinte: aquele que encobre as suas transgressões, aquele que encobre as suas próprias transgressões nunca prosperará. Então isso é uma verdade mesmo que eu vejo. Aquela pessoa que fica
passando a mão na própria cabeça, aquela pessoa que não quer deixar os erros dela se aparecerem, né, serem mostradas, ela nunca prosperará. Por quê? Porque ela não vai corrigir os erros dela. Na continuação dessa palavra em Provérbios, vem dizendo o seguinte: mas aquele que as confessa, confessa as transgressões, mas aquele que as confessa e as deixa, encontrará misericórdia. Então aquela pessoa que errou, mas que confessa que errou para si mesmo, né? E as deixa, para de errar, encontrará misericórdia. Ou seja, essa pessoa vai encontrar uma melhora na vida dela. O estado de vitimismo é quando a pessoa começa a achar que ela é vítima, seja da vida de Deus, vítima das outras pessoas, e para tudo que está acontecendo de errado, de ruim na vida dela, ela quer culpar outras pessoas, outra situação. E com isso, ela fica olhando, focada em encontrar erro nas outras pessoas, encontrar erro, um suposto erro na vida. E com isso ela não consegue ter um olhar mais amplo e ver como que ela pode sair daquela situação. Então o vitimismo não é um lugar bom de se estar, porque a pessoa fica focada numa suposta injustiça, focada em reclamar da sua vida e não abre a visão para ver alternativas para movimentar a sua própria vida e chegar em lugares melhores. Então, nós devemos assumir a responsabilidade pelos plantios e pelas colheitas que nós temos na nossa vida e buscar sempre coisas melhores para nós. Assumir quando errarmos e buscar melhorar. Então eu peço aí novamente para vocês curtirem esse vídeo, se ele foi positivo para vocês, se inscreva no nosso canal e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço!